Olá, meu nome é Matheus, sejam bem-vindos ao Bunker. E hoje falaremos um pouco sobre história, especificamente sobre o Segundo Reinado. Primeiro, o Segundo Reinado ele cai muito em provas, como o Enem e concurso. Foi uma parte muito importante da história do Brasil e tem muito conteúdo, porque muitas coisas importantes na história aconteceu durante aquele período. Vamos lá. Esse período ele vai durar de 1840 a 1889. E algumas coisas muito importantes acontecem durante esse período, que são as leis que diziam respeito à escravidão. Mas o início é muito importante, porque a gente vai entender como que um jovem de 14 anos de idade chega ao poder, que foi o caso de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Bom, o Brasil vivia um período de regência. Não havia ninguém para comandar o Brasil durante o tempo em que Dom Pedro I abandonou seu cargo. Esse é chamado período regencial. Esse período ele foi governado por uma sucessão de pessoas, cada uma com o seu interesse, cada uma respondendo a interesses de terceiro, ou seja, entre dois partidos conflitantes, conservadores e liberais. Como o cargo estava vago, eles precisavam urgentemente colocar o Dom Pedro II para governar o Brasil de novo. De novo, não. Eles precisavam que houvesse um imperador governando o Brasil para que mediasse esse conflito, que era muito importante. O conflito ele provocou sérias revoluções dentro do Brasil, sérias revoltas dentro do Brasil, e precisava de um rei que unificasse esses conflitos. E aí que entra o golpe da maioridade, que visava colocar Dom Pedro II no poder com apenas 14 anos de idade. E quando Dom Pedro II ele entra no poder, acontecem algumas reformas importantes. Para quem não sabe, o tráfico negreiro já estava sendo algo debatido há muito tempo na sociedade brasileira daquele tempo. Muito disso devido ao fato da Inglaterra estar pressionando muito o Brasil para que ele acabe com o tráfico negreiro. A Inglaterra, naquele período, ela tem uma relação com o Brasil muito próxima, de forma que ela controlava um pouco, a gente era um pouco fantoche da Inglaterra. Um pouco não, muito. E eles queriam abolir o tráfico, acabar com o tráfico. Só que o Brasil tinha dificuldade em lidar com uma sociedade onde não houvesse escravo. Eles estavam acostumados com escravos. Então vai se passar anos até que chegue a abolição. E aí entra algumas leis que tenta, de uma forma ou outra, fazer jus ao que os ingleses querem. A primeira dela parece que não tem muito a ver com a escravidão, mas é a Lei de Terras. A Lei de Terras decretava que somente através da compra poderia passar uma terra para alguém. Isso impedia muito que ex-escravos e imigrantes chegassem ao Brasil e obtessem de uma forma rápida uma terra. E isso mantinha uma mão de obra ali, para caso houvesse a abolição ali naquele momento, eles pudessem contar com uma mão de obra. Por quê? Porque essas pessoas não poderiam ter acesso à terra de forma tão rápida. Então, tem a lei de terras. Logo após isso, vem a lei dos sexagenários. Decretava que escravos maiores de 60 anos de idade seriam livres. Mas, cá entre nós, uma pessoa idosa de 60 anos de idade, castigada com a escravidão, não conseguiria sua liberdade. Uma pessoa doente daquela idade não conseguiria sua liberdade. Eles ainda estavam presos naquele sistema. A lei do ventre livre, ela decretava, a partir daquele momento, filhos de mães escravas seriam libertos. Foi outra medida que não deu em nada, porque continuaram presos ao senhor do engenho, porque uma criança ela não vai sair por aí gritando liberdade. Não tem como uma criança de 1, 2 anos de idade se afastar da mãe e viver a sua vida. Então, essas crianças ficavam presas a esse sistema ainda.
Somente em 1888 que a abolição chega. E, e mesmo assim, após a abolição, para onde essas pessoas iriam? Esses escravos iriam? Não tinha condições para que eles construíssem a sua vida e vivessem uma vida com a liberdade e condições financeiras de viver. Então, muitos se mantiveram escravos durante aquele tempo. Essa foi uma das reformas do imperador do segundo reinado. Cai muito em prova e é muito importante, né? Você anotar essas leis, leis de terras, leis dos sexagenários e do ventre livre. São leis que caem muito. O governo do segundo reinado ele é marcado também pela Guerra do Paraguai, que foi uma guerra onde o Brasil saiu vitorioso, o exército saiu forte, a moral do Brasil estava lá em cima. Porém, logo após o fim da Guerra do Paraguai, houve diversos conflitos, porque esses soldados e muitos negros queriam ser reconhecidos, né? Queriam a sua liberdade e a sua condição de viver moralmente dentro da sociedade brasileira. E muitos eram tratados de forma desrespeitosa, ou até mesmo é, como escravos ainda, mesmo que eles tenham lutado no Paraguai e ganhado a guerra. Bom, resolvi dividir o segundo reinado em algumas partes, e essa é a parte que eu trato mais sobre a escravidão. A outra parte será um pouco sobre a Guerra do Paraguai. E aí conversaremos um pouco sobre o que foi a Guerra do Paraguai, que foi um fato também muito importante durante aquele período. Mas deixo a dica aqui para vocês. Se atenha às leis sobre a escravidão, que é muito importante, cai bastante. E a Guerra do Paraguai, que a gente irá tratar em uma outra aula. Muito obrigado, espero que vocês gostem da aula. Desculpe-me o, os sons por fora aqui e até mesmo a qualidade de ser um pouco baixa, porém o conteúdo é excepcional. Muito obrigado.